Você tem filhos que dormem com você na mesma cama, juntamente com o casal? Você sabe para onde você está levando o seu filho? O lugar onde vocês estão colocando essa criança? Não? Então, me segue aqui que vocês vão compreender o que está acontecendo com vocês. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre essa dinâmica que atua nos relacionamentos em que os pais colocam, assim que nascem os seus filhos, colocam eles no lugar da relação. O Bert diz que nesse caso, os pais achando que está fazendo algo bom e proveitoso para o filho, com aquela desculpa, porque está muito frio, tadinho, eu não vou deixá-lo dormir sozinho. E aí colocam um dia para dormir com eles e a criança depois não consegue mais sair da cama. Conheço crianças com 5, 6 anos, até mais, que dormem na cama do casal. E o que a gente faz? Quando os filhos escolhem os pais para serem os pais dessa criança e esses pais dizem sim, essa criança vai ter o direito de nascer, não é isso? Muitas vezes esse casal ainda nem se conhecem, mas eles vão se conhecer porque os filhos escolheram eles. Então, a partir do momento que eles conhecem, vai começar a existir aqui no meio deles uma relação. Então, essa relação do casal é maior até do que próprio homem aqui e a mulher. Agora imagina, essa relação veio primeiro, nós vamos falar de hierarquia. Tudo aquilo que vem primeiro tem precedência sobre os que vêm depois. Quer dizer, aquilo que vem primeiro é maior, o que vem depois é menor. Então, o que acontece? Se os pais se casam e colocam o filho aqui no meio do casal para dormir, o que acontece? Essa criança vai ficar no lugar da relação. E o relacionamento, talvez você que está ouvindo aí, pode ter acontecido com você. Ou você conhece alguém que também aconteceu isso. Dificilmente esse casal vai ficar juntos. Ou as brigas serão constantes. Os conflitos serão constantes desse casal. E aí, quando esses pais se separam, cada um vai para o seu lado, essa criança, de repente... Gente, eu preciso contar uma história para vocês muito incrível e real que aconteceu. E vocês podem falar assim, mas isso é impossível que tenha acontecido. Gente, é real. E eu conheço, inclusive, eu vou contar um caso, mas eu conheço mais casos. Tem um que ainda está acontecendo até hoje. Nesses casos que o casal separa ou que o marido morre, ou que separa aqui mesmo, esse filho, ele, na verdade, vai ficar no lugar de quem? O pai foi embora aqui, morreu. Fica no lugar do pai. Então, nesses casos, a criança começou a ficar ali com a mãe, desde pequena, o pai morreu, ou o pai foi embora, continuou ali dormindo com a mãe, a criança começou a crescer, entra na adolescência, começa, na verdade, os instintos, desenvolve a sexualidade por volta dos 10, 11 anos, e ele permanece ali com a mãe.
A mãe não vê mais ninguém a não ser esse filho aqui. Eu tive um caso uma vez de uma mulher que ela estava nessa relação aqui e ela tinha, desde a adolescência do filho, relações sexuais com o filho. Uma relação mesmo na íntegra de marido e mulher. Às vezes a relação fica subentendida, a gente vê as reações, mas depois, em alguns casos, gente, mais grave, se concretiza até a relação sexual. E nesse caso, essa mulher estava internada, esse que eu tô contando para vocês, que eu não posso falar o nome, por ética. Essa mulher estava internada e o filho veio visitar e ela não queria que o filho permanecesse lá com ela à noite. E no hospital não era permitido ficar à noite, homem, no quarto com mulheres, né? Então, o hospital disse que não poderia. E aí, quando o filho estava lá na visita, as pessoas que estavam lá junto, no quarto com ela, e ela começou a falar para ele que estava sentindo falta dele. E que ela estava morrendo de desejo, de vontade, mesmo lá doente, de ter uma relação sexual com esse filho. Então as pessoas que estavam ali dentro daquele quarto ficaram assim horrorizadas. Como assim? É filho ou é marido? É um filho que desde muito pequeno ficou no lugar dessa mulher. Como é tido esses homens e essas mulheres que ficam também casadas com o pai? Casadas com o pai também acontece, e muita gente acha que também é um estupro, né? O pai ficando com a filha. Não, ele tá casadinho com essa filha. E muitas vezes tem a relação sexual também, porque essa mãe não está disponível. Então a filha ocupa esse lugar e vai também até consumar o ato sexual. Nesses casos, a gente percebe quando o filho ou a filha fica muito tempo dentro da casa, não casa, tem dificuldade também nos relacionamentos, porque existe aqui realmente um ato consumado, um casamento, gente. E em muitos casos, assim, extremos, a gente fala assim, isso é impossível. Não é impossível não, eu vi com meus próprios olhos e tem mais um caso aqui perto, inclusive do Instituto, que tem um caso assim. A mãe não dá um passo sequer sem o filho. E o filho também não dá um passo sem essa mãe. E lembrei mais de um outro caso que eu conheci em Bragança. O que acontece, gente? É muito interessante. Geralmente, a maioria desses filhos nem namoram. E quando pensam, imagina se for um menino, em olhar para uma mulher, essa mãe fica extremamente raivosa. Muito irritada. E inventa tudo o que ela pode fazer para essa relação lá fora não acontecer. Porque ela quer uma relação aqui dentro. E muitas vezes realmente chega na fase adulta e continua dormindo. Eu atendi uma vez uma menina. Esse foi um caso de sucesso. Os pais se separaram. Ela era uma menina, então o pai foi embora. Ela continuou dormindo com a mãe. E ela já tinha... Hoje ela deve ter uns 35 anos. Ela já tinha, na época, uns 30 anos, quando ela me procurou. E ela continuava dormindo com a mãe. E eu perguntei para ela, mas por quê? Porque a minha mãe,
ela não consegue dormir se eu não estiver no quarto com ela. Eu falei, como é que fica a sua individualidade? Como é que fica a sua intimidade e a intimidade da sua mãe? Ela disse, normal. Eu falei, como normal? Você dorme junto com a sua mãe. Quando eu mostrei para ela e nós trabalhamos, constelamos e vimos essa dinâmica, ela ficou assim, extremamente acuada e desesperada. Ela disse, na minha casa tem um quarto, mas o meu irmão que é padre, ele vai uma vez por mês na minha casa e o quarto dele fica lá montado, esperando ele para dormir. E eu durmo com a minha mãe. Eu falei assim, então, o seu irmão chega na sua casa uma vez por mês. Por que não comprar, de repente, não tem uma sala, tem uma bicama? É um único dia no mês. Por que esse irmão não dorme nessa bicama? Uma vez por mês o quarto fica vazio e você dormindo com a sua mãe. E aí nós encontramos, ela conseguiu perceber, encontramos alternativa. E no começo a mãe dela ficava desesperada, que não conseguia dormir. Mas quando ela realmente se posicionou e ela foi, depois desse movimento começou a acontecer, e até então, até esses mais ou menos uns 30 anos, ela via um namorado, ela olhava para esse cara olhava para ela, tipo, quando começava tipo uma proximidade, ela caía fora. Ela não estava disponível para se relacionar. Após esse trabalho, após ela ficar no lugar dela, no quarto dela, na posição dela, ela conheceu uma pessoa e a pessoa estava mais ou menos... E aí depois disso também muitas coisas mudou na vida dela. Ela conseguiu comprar um apartamento, acredito que hoje ela já esteja morando nesse apartamento. E ela conheceu uma pessoa que também estava indo para essa independência, que tinha também comprado um apartamento, já morava sozinho. E aí ela disse, olha, é impressionante que agora eu encontrei uma pessoa que está no mesmo lugar que eu estou. Uma pessoa que está buscando a sua independência. E se amanhã nós casarmos, nós podemos alugar um dos apartamentos e morar no outro. Então a gente já tem algo que nós construímos antes do nosso casamento. Mas ela só pôde chegar nesse lugar porque ela saiu daquele lugar doentio que ela estava. Então, assim, são inúmeros casos que acontecem assim, gente. Colocar um filho para dormir na cama com o casal é uma responsabilidade muito grande. É adoecer o teu filho. O Bert diz, é mandar esse filho para o inferno, porque ele não vai ter paz, ele vai ter uma vida de insucessos, uma vida de sofrimento. Então acostume-se. Tire o teu filho do teu quarto. O quarto é a intimidade do casal. O casal precisa ter essa intimidade para continuar sendo validados como um casal. O filho, quando ele entra na relação, ele vem depois. Quando a criança nasce, a mulher sai de lá, do hospital, se sentindo a pessoa mais feia do mundo, o corpo deformado. O que acontece? Esse homem precisa olhar para essa mulher. Essa mulher precisa valorizar esse homem. Primeiro investimento é aqui no casal. Depois a gente cuida da criança, os dois
fortalecidos juntos dessa criança. Quando essa criança vê esse amor e cuidado dessa mulher para com esse pai, desse pai para com essa mãe, essa criança se sente feliz. E aí ela toma esse amor. E aí ela vai para a vida destemida, corajosa, enfrentando tudo que vier, com força, sem mimimi, sem ficar na criança sofrida, choramingando, querendo um pai e uma mãe. Porque aqui ela sente esses pais fortalecidos e esse amor desses pais nela. Aí ela vai para a vida, seguindo uma vida de paz, de harmonia, onde tudo que ela vai, ou ela pensa, ou ela quer, flui. A água corre naturalmente, segue naturalmente o seu fluxo. Quando eu começo e paro, é porque aqui o fluxo não foi interrompido aqui. Nunca é interrompido aqui em nós, é interrompido atrás. Por isso que nós temos que olhar. E muitas vezes começa realmente no nascimento dos nossos filhos. Você, pai e mãe que está ouvindo isso, observe isso. Se você quer que os teus filhos vão para o mundo e sejam saudáveis, ame-se mutuamente. Respeite o teu homem e você, homem, respeita a tua mulher. Olhe, valide-se nela. O amor que os uniu desde o início. Se você quer dar o melhor investimento para os teus filhos, invista nos teus relacionamentos. Mostre para os teus filhos que há amor aqui e que esse filho nasceu do fruto desse amor. Se esse filho só vê briga, contenda, agressividade, ele nunca vai se nutrir. Ele nunca vai poder ser inteiro. Ele vai estar fragmentado. E aí ele vai buscar aquilo que falta nas drogas, né? Nas lícitas e ilícitas, né? Às vezes começa com álcool, cigarro, que são drogas lícitas, e depois vai para as ilícitas. Porque ele precisa preencher um vazio, né? Que foi fragmentado aqui. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Eu espero que vocês se vejam, né? Ou se conhecer alguém também que tem essa dinâmica, encaminhe o vídeo para que essas pessoas possam ver. E mude. Se você não consegue mudar sozinho, procure ajuda. A ajuda é muito necessária quando nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Se encorajem e busquem o caminho de fluir na vida com naturalidade. Namastê.